Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do curso gratuito de maquiagem profissional. E nessa aula eu vou te ensinar a fazer um esfumado degradê com o delineado. É uma aula complementar à aula anterior. E estamos chegando ao fim do nosso curso. Vamos recapitular o que a gente já aprendeu até aqui. Lembra? Na aula 1 você aprendeu a fazer pele, isso, a pele dos sonhos, aquela pele maravilhosa, profissional. Na aula 2, você aprendeu a fazer delineado de gatinho, com sombra e delineador líquido. E na aula de hoje, você vai aprender a fazer um esfumado com delineado. Então, vamos lá? Mas antes, calma aí, já estava até me esquecendo. Antes de começar o conteúdo dessa aula, eu quero te falar sobre mais um benefício da Venturini Academy. Uma novidade da Venturini Academy é que agora todos os cursos têm certificado de conclusão, ou seja, são 10 cursos disponíveis na plataforma e todos com certificado de conclusão. Olha só que legal! Isso vai aumentar ainda mais a sua autoridade e credibilidade como maquiadora profissional e, consequentemente, vai aumentar o seu faturamento. Isso daí, você pode ter certeza. Eu considero a Venturini Academy uma verdadeira escola da maquiagem, sabe por quê? Lá você vai aprender do básico ao avançado sobre maquiagem. Vai aprender tudo sobre make. Make profissional, com técnicas certas. Assim você se sentirá 100% confiante para se maquiar e maquiar também outras pessoas, futuras clientes. Vai fazer delineado, contorno, blush, aplicar cílios postiços. Tudo isso vai se tornar fácil, água com açúcar para você. Então, se você quer aprender a se maquiar e maquiar profissionalmente, clientes, outras pessoas, e aprender a faturar com maquiagem, toque no link da descrição e venha para a Venturini Academy. Então, agora bora para a aula? Então, vamos lá. Sem mais demoras, vamos começar o nosso esfumado. A minha pálpebra já está um pouquinho preparada porque eu fiz a minha pele, né? Então, quando eu faço a minha pele, a gente já coloca ali um pouquinho de base na pálpebra. Então, a gente já prepara ela, mas eu vou passar mais um pouquinho aqui para mostrar para você, para você ver bem certinho. Passei a base, pode ser corretivo também. E aqui eu indico que você aplique uma base ou um corretivo bem clarinho. E agora serve para todos os tipos de pele, tá? No meu caso, é a cor da minha base porque a minha pele já é clara. Mas se você tiver a pele mais morena ou a pele negra, até mesmo a pele negra, você vai utilizar um corretivo ou uma base um pouquinho mais clara na região da pálpebra e eu vou te explicar por quê. Imagina uma folha branca. Na folha branca, você vai aplicar uma cor de rosa. A cor de rosa vai permanecer rosa sobre a folha branca. Agora, pega uma folha verde. Se você colocar a cor de rosa em cima da cor, pintar mesmo rosa na cor verde, na folha verde, as cores vão se misturar e o rosa não vai ficar tão fiel. É por isso que às vezes você vê uma sombra, você vê uma cor, e quando você passa na sua pele, você fala, nossa, não é o que eu esperava. Nossa, não é a mesma pigmentação que eu vejo na paleta. E às vezes não é nem culpa da própria cor. Às vezes a culpa é nossa porque a gente não entende que quando pega a cor e mistura na cor da nossa pele, essa cor sofre alterações. E isso é natural e parece assim tão óbvio quando a gente para pensar, né? Mas realmente isso acontece e a gente fica achando que é culpa da paleta, que não pigmenta e tudo mais. 2 fatores para pigmentar. Você precisa ter uma base, né? Uma superfície que seja mais clara, uma superfície com ausência ali de cor, para que quando você aplique uma cor, essa cor permaneça fiel ao que ela realmente é. Segundo ponto, essa superfície precisa estar levemente úmida, ou seja, você precisa passar em uma superfície com, umidade, ó. Uma coisa é eu passar aqui, né, que tá úmido,
a sombra vai grudar, vai se fixar melhor. E outra coisa é eu passar aqui no pescoço que tá seco. Eu vou passar o pozinho da sombra no seco, vai cair, não vai pigmentar legal. Então, sempre pensa assim. Ah, eu tenho a pele mais amarronzada ou a pele mais rosada. Tem gente que tem a pele rosada. Para você deixar as cores bem fiéis, passa uma camadinha ali de corretivo ou de base mais clara, puxando ali pro branquinho mesmo. E depois você vai aplicar a sua sombra preferida. Ah, Dé, mas eu acho que você tá falando isso, mas isso não funciona com pele negra. Funciona, inclusive eu tenho aulas aqui, eu tenho aulas dentro da Venturini Academy, onde eu ensino a você fazer sombra, a fazer maquiagens completas com a pele negra. Você vai ver que realmente funciona. E lá tem diversas técnicas, não só essa, certo? É óbvio que nem sempre a gente vai utilizar só essa técnica, mas essa é a melhor forma para fazer a sua sombra aparecer. E nessa aula de degradê, eu vou utilizar essa paletinha da Minnie, da Bruna Tavares. Eu gosto dela porque ela tem, ó, vou mostrar assim sem o espelhinho, para não refletir. Ela tem diversas cores nudes, que dá pra gente fazer ali, ó, um degradê bem bonito. Vou tirar aqui a sombra do meu rosto. E tem também as partes brilhosas e esse pretinho aqui que super pigmenta. Então eu gosto bastante. Gente, os produtos da Bruna Tavares, vocês podem confiar, não é publi, tá? É porque eu realmente gosto. Ó, a pele hoje feita também com aquela base da Bruna que eu já te ensinei. Então são produtos realmente que valem a pena. De blogueira é assim os produtos que eu mais gosto. Pincel. Vou utilizar um pincel fofinho de esfumar. Esse daqui, ó. Esse é um pincel médio de esfumar, tá? Ó. Ele cobre quase o meu dedinho indicador todo, ó. E ele precisa ser bem fofinho. Evita cerdas sintéticas, porque quanto mais dura for as cerdas do seu pincel, menos esfumado vai ficar a sua sombra, tá? A qualidade do seu pincel influencia muito no resultado do seu esfumado. Isso daí, com 12 anos de carreira, eu posso te dizer que isso é muito verdade. Tem pincéis que são sintéticos, que fica bom ou fica legal, mas não ficam as mesmas coisas, a mesma coisa do que um pincel bem fofinho ali, de cerdas naturais. Ou mesmo pode ser cerdas sintética, mas você precisa sentir. Você precisa ver realmente que é muito fofinho ao toque. Tem algumas que são muito duras, que você já rela, você vê que é aquele negócio de plástico, que é aquele negócio que é muito sintético, sabe? E aí não vai funcionar. Vai ficar feio, não vai ficar um acabamento legal. Peguei um exemplo aqui, ó. Esse pincel aqui, ó, já tá velhinho. Mas ele é um pincel e as cerdas são completamente diferentes desse daqui, ó. Acho que vocês conseguem ver. Acho que dá até pra ver a fofura, se isso for possível. E esse aqui, ó, ele já é bem durinho, ó. Ó, tá vendo como as cerdas são bem diferentes? Ela se comporta diferente até, ó. Ela é bem durinha. E esse aqui, ó, ele vai bem macio, ó. Esse aqui, ele é bem durinho. Bem durinho. Deixa eu colocar aqui perto do meu cabelo pra vocês verem. Bem dura, ó. Bem dura. Então, o acabamento com esse pincel não vai ficar legal. Uma dica importante. Antes de começar, você precisa remover a parte que acumulou de base ou de corretivo. Como assim? Ó, essa parte aqui, ó. Toda vez que eu abro os olhos, forma um vinco, né? Aqui no meu côncavo. Côncavo a gente chama dessa parte mais fundinha dos olhos. Então, toda vez que eu abro os olhos, essa base ou corretivo se acumula, ó, e forma uma linhazinha. Se eu vier com uma sombra, um pó aqui e passar aqui em cima, ela vai ficar marcada para sempre. Então, eu preciso tirar com a esponjinha essa marcação. Ó, agora voltou a ficar lisinho, tá vendo? Ó, sem marcação nenhuma. Ó, zero marcações, permaneço com os olhos fechados. Eu vou começar com essa primeira corzinha aqui, ó, bem clarinha. Eu vou pegar ela, pego bem lá longe do pincel
e vou dando batidinhas como se eu realmente quero, ó, depositar essa sombra. Eu quero deixar essa sombra aqui nesse lugar. E depois que eu deixar ela, eu vou dar uma varridinha. Vou dar uma varridinha, trazendo ela para os cantos. Faço movimentos de vai e vem. E vou varrendo ela para esse canto interno do meu olho. Essa parte aqui a gente chama de canto interno. Canto interno, a pálpebra, tá? Essa é a pálpebra móvel que mexe e essa é a pálpebra fixa. Essa parte que afunda é o côncavo e esse é o canto externo. Apliquei, vou pegar mais um pouquinho do branquinho e vou aplicar novamente. Perfeito, apliquei meu branquinho e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz a mesma coisa do outro lado, venho com a minha paleta e agora eu vou pegar essa corzinha aqui, ó, mais clara, que é um marronzinho mais claro, com o mesmo pincel. Eu tirei o excesso do branco e sempre que você pegar uma nova cor, ó, não sei se você conseguiu ver, ó, saindo um pozinho, você remove o excesso. Se você não remover esse excesso do pincel, dando batidinha, ele vai cair na sua pele e vai sujar. Então, é melhor você ir dando essas batidinhas para tirar o excesso. E agora eu faço a mesma coisa no canto externo. Eu vou aplicar, ó, eu vou primeiro depositar a sombra, eu vou deixar ela lá. Só dando batidinha para ela ficar lá, ó. Vou pegar mais um pouquinho, dou batidinha e dou batidinha de volta aqui na minha pálpebra para ela ficar aonde eu quero que ela fique. Ó, tá vendo como já tá ficando? Vou deixando e agora eu vou fazendo um movimento como se eu quisesse, ó, vou chegar bem pertinho para você conseguir ver. Varrer essa parte que ficou marcada, ó, essa partinha aqui tá levemente marcada. Vamos varrer em cima dessa marcação. A gente vai varrendo como se quisesse puxar, ó, alguma coisa pra dentro, ó. Eu passo da marcação e puxo. Passo e puxo, passo e puxo. Vou fazer movimentos de vai e vem bem suaves agora. O segredo é deixar a mão bem levinha. Bem no cantinho aqui e bem levinho. E eu vou levar esse restinho, nem vou pegar mais produto. O restinho eu vou puxar, encontrando o comecinho do meu nariz. Ó, como se fosse encontrar lá, ó, aqui, ó, comecinho do nariz, só com o restinho. Agora eu tô fazendo movimentos de vai e vem bem suaves, não tô esfregando. Ó, só com o restinho que ficou no pincel. Faço bolinhas para tirar possíveis marcações. E varro aonde eu vejo que ainda tá um pouquinho marcado. Movimentos de vai e vem e bolinha. Olha como já temos um esfumado, ó. Nada marcado. A gente vai colocar outra cor, trabalhar com mais uma cor ainda. Faço a mesma coisa do outro lado. Fiz a mesma coisa do outro lado, nos dois olhos, já tá bem esfumadinho, sem nenhuma marquinha. Eu vou vir com a minha terceira cor, tiro o excesso do pincel e o mesmo pincel ainda. Aqui tem economia, eu te ensino a usar o mesmo pincel. A gente vai pegar agora esse marrom um pouquinho mais escuro. Vou pegar, tira o excesso e a gente vai passar bem no cantinho aqui agora. E agora a gente precisa tomar bastante cuidado para não espalhar demais essa sombra mais escura. A gente vai concentrar ela mais aqui nesse canto externo. Vou pegar mais um pouquinho.
Mais um pouquinho. Como é uma sombra mais escura, a gente precisa ir trabalhando aos poucos com ela. Tira o excesso que está no pincel. E agora eu venho ao redor, ó, de onde eu passei. E vou fazendo movimentos para trazer de volta, de vassourinha. Como se eu estivesse puxando o que quis escapar ali. Volto agora com aquela penúltima que a gente utilizou nessa região. Aquele marronzinho. E aplico ele por cima novamente. Agora mais na região do côncavo. E por último, sempre tirando o excesso do pincel, certo? Remove o excesso, volto com o meu branquinho no canto do olho. Temos nosso esfumado, que a gente pode ou deixar mais escuro ou deixar já nessa vibe mais clarinha. Dá até pra passar um iluminadorzinho aqui no centro, vou mostrar pra você. Venho com um iluminadorzinho, vou aplicar um douradinho. Será que eu aplico um douradinho ou um... Eu já fiz do outro lado, ó. Eu vou aplicar um prateado, vai. E aplico nesse meinho aqui, ó. Olha como já dá uma diferença. Olha que coisa mais linda essa técnica com um pincel só. Uma das técnicas mais simples que você vai ver. Tem diversas técnicas dentro do curso, dentro da Venturini Academy. Você vai encontrar de tudo que você imagina lá dentro. E olha que graça de técnica. Dá pra aplicar um pouquinho aqui em cima. Pode ser qualquer iluminador, tá? Que você tem em casa. E a paleta, a mesma coisa. Não precisa ser necessariamente a paleta da Bruna Tavares. Olha que gracinha. Vamos dar um acabamento na parte de baixo com um marronzinho clarinho. Ó, vou olhar aqui pra cima, pra... Aqui. Um marronzinho bem clarinho. Dá pra ser esse ou dá pra ser aquele segundo. Eu vou passar os dois. Aí, ó. Vendo? Como já deu outra carinha. Pincelzinho aqui agora precisa ser bem pequenininho. Ó, esse daqui é bem petitico. Tira sempre o excesso pra não cair dentro do olho. Acho que nem precisa da outra cor. Vamos aplicar o delineado só pra dar um acabamento? Vou pegar meu delineador da aula anterior. Começo no cantinho do olho. Puxando, ó.
Agora fecha os olhos. No cantinho eu apliquei o líquido. Apliquei no cantinho para ele grudar melhor. Quando você aplicar, você precisa esperar um pouquinho com os olhos abertos, às vezes até colocar a pontinha do dedo e fechar o olho para que ele possa passar um pouquinho pro dedo, porque como aqui é mucosa, é úmido, pode ser que ele carimbe na parte de baixo. Então a gente precisa esperar secar ou remover o excesso, certo? Na parte de cima, vou fazer o acabamento com aquela outra técnica da sombra em pó, utilizando a mesma paleta que a gente utilizou aqui, já aproveitando ela. Fecho os olhos, puxo um pouquinho. E vou aplicando devagarzinho. A minha sombra. E olha como já dá outra cara com muito mais acabamento. Máscara de cílios para finalizar. E finalizamos a nossa make. Olha esse acabamento. Eu confesso que eu já tô ansiosa pra ver o resultado dessa make aqui também. De verdade. Quero que você faça, que você me marque, compartilhe lá no Instagram que eu vou deixar aqui pra você. Me manda lá que eu tô doida pra ver o seu resultado. Na próxima aula do curso gratuito, vamos fazer uma maquiagem completa pra festa. Olha só que legal. E ó, a gente já tá infelizmente chegando ao fim do nosso curso, só resta mais uma aula, que é essa aula que eu acabei de falar, mas não precisa ficar triste, tá bom? Porque assim, se você quiser realmente aprender muito mais comigo, ter acesso lá a 10 cursos completíssimos por menos de R$50 por mês, venha pra Venturini Academy, que você vai amar. O link tá aqui na descrição e eu já tô te esperando. Te vejo na próxima aula. Um beijo!